Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do eterno, filhos do soberano, filhos do maravilhoso conselheiro Deus forte e Pai da eternidade. Amados queridos Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, do evangelho eterno. Amados, o nosso tema é: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Se você prestar atenção, fizer uma pesquisa, muitas pessoas têm essa dúvida, essa curiosidade, tem essa pergunta, esse grito preso querendo saber, né? Porque você pode conhecer alguém na sua rua, na sua cidade, no quarteirão onde você mora, pessoas que são pessoas dedicadas, pessoas de um bom pai, um bom filho, né? Uma boa filha, no caso uma mulher, uma boa filha, uma boa esposa, que sofre muito, né, irmãos? Que sofre, né? E muitas vezes a gente se pergunta, né, por quê? Por outro lado, a gente vê pessoas que praticam muita maldade, pessoas que exala, exala maldade, destruição. Os conselhos são conselhos destrutivos, conselhos preconceituosos, né? E você vê aparentemente, né? Aparentemente essas pessoas se dando bem, tudo. Então, eu mesmo já chegaram muitas pessoas para mim falar, perguntar, né? Eu já cheguei para falar de Jesus para muitos e muitos disseram para mim, ô irmão, por quê? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Porque eu já fui assim, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu fui uma pessoa boa, caridosa, sofri muito na família, sofri muito. Então a gente vai trazer um pouco, a gente vai trazer um pouco de à luz da palavra a respeito dessas coisas, né? Eu mesmo eu conheço várias pessoas, né? Tem uma ministração minha aí que eu falo do irmão que eu falo da trajetória dele, uma pessoa boa, uma pessoa, um anjo sem asa na terra, né? Um anjo sem asa na terra. Uma pessoa falava manso, calmo, tranquilo, uma pessoa que nunca vi discutindo com ninguém, uma pessoa que ela fazia muita caridade, não dizia a ninguém, uma pessoa, pense, um anjo na terra sem asa. Mas essa pessoa sofreu tanto, né? Foi diagnosticada com câncer e fazia uma cirurgia e saía em outro canto e não quero trazer detalhes aqui. Essa pessoa sofreu tanto e eu dizia, meu Deus, por quê? Por que essa situação? Enquanto eu olhava ao redor, pessoas que só faziam mal e já tem outra situação também do amado irmão que sofreu muito no casamento, tudo, a vida toda sofreu no casamento, traição, tudo, a mulher vai embora e ele fica só e se divorcia, a mulher se divorcia dele e quando ele arruma outra para necessidade dele, porque o próprio Deus disse que não é importante as pessoas viverem só. E pouco tempo, quando ele pensa que está vivendo, quando ele diz, agora eu estou vivendo, agora ele vai, morre, acidente de trânsito, tudo. Então, essas coisas, muitos relatos, se fosse. Então, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Pessoas boas eu considero como anjo na terra, anjo sem asa na terra, né? Essas pessoas poderiam não acontecer nada com essas pessoas. Pessoas caridosas, pessoas que não julgam, pessoas que falam tranquilo, calmo. Já tem outro relato também de um pastor amigo muito, né, que hoje se encontra
numa cama, tudo. É muito relato. Se eu for relatado a minha caminhada. Então, muitas pessoas têm essa pergunta, né? Então, amados, nosso tema é esse, né? Então, eu quero trazer apenas um texto aqui no Salmo, né? Salmo 37. Salmo 37 diz assim: Não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Olha, o salmista ele está dizendo aqui no Salmo 37, não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. O que pratica a iniquidade parece que para ele vai tudo bem, né? Tem um ditado que diz aí fora: o que dá para rir, dá para chorar, né? Então ele pratica a iniquidade, ele pratica o mal, né? E ele não se rende, ele não pede ajuda, ele não, a gente não vê ele questionando, né? Já a pessoa bondosa, a pessoa caridosa, ela sofre por fazer a caridade, né? Muitas pessoas tiram conclusões precipitadas, diz que ela está com interesse, isso, aquilo, outro, mas ela não se intimida com isso. A missão dela é fazer bem, a missão dela na Terra, como nós podemos dizer dessa forma, hipoteticamente, é um anjo que veio à Terra para fazer o bem, sem querer nada em troca, sem buscar recompensa. Então o salmista diz: não te indigneis por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Quem confia no Senhor, ele pratica o bem. Porque como é que eu posso dizer que amo a Deus e aborreço meu irmão? Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e aborreço meu irmão, né? Então eu sou mentiroso. 4. Deita-te também, ou melhor, perdão, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia, em outras traduções, como o sol do meio-dia. Então a gente vê que quem faz a justiça para essas pessoas, que esses filhos de Deus, é o próprio Deus, porque ele é filho de Deus. Então quem se responsabiliza por ele tem dono, é o próprio Deus. Descansa no Senhor. Olha, descansar no Senhor. Muitos querem descansar naquilo que vê, né? Querem descansar numa casa de praia, uma casa no campo. Querem descansar quando tem fortuna, tem dinheiro, né? Mas isso são coisas materiais. Muitas vezes as pessoas têm tudo isso, mas não têm paz, não têm alegria, né? E o salmista está dizendo aqui: descansa no Senhor. Descansar no Senhor é confiar nele, saber que tudo ele já fez, né? Como o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. É confiar. Salmo 40, esperar confiantemente, esperar confiando, não é esperar desesperado, sair do lugar. Quando você sai do lugar, a bênção chega. Você está esperando alguém, você espera, quando você se desloca ali, a pessoa chegou. Então, é esperar confiantemente. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indigneis por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa dos homens
que executa estrutos, intentos, deixa a ira e abandona o furor. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indigneis de forma alguma para fazer o mal. Quantas pessoas que eu já ouvi, eu aconselhando pessoas, casamentos, casais, e eu já ouvi dizer assim, abençoado Elias Santos, eu fui uma pessoa que eu respeitei, e sempre fui traída, então agora eu agora eu pago com a mesma moeda, quer dizer, pago com a mesma moeda. Então aquela pessoa se sentiu, foi machucada, e agora agora a pessoa vive machucando, pessoa ferida, né? Se você olhar para o teu lado, para a esquerda, à direita, frente, trás, você vai olhar uma pessoa ferida aí. Você olhar, você vai ver uma pessoa ferida. A gente sabe devido às palavras das pessoas. O que ela fala, ela generaliza, bota todo mundo no mesmo patamar, porque ela está ferida, ela está machucada, não é? Deixa a ira e abandona o furor. Não te indigneis de forma alguma para fazer o mal. Não se indigne para fazer o mal. Não se coloque na mesma posição para pagar o mal com o mal. 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Herdarão a terra. Que terra ele está falando? Que terra o salmista está falando? O salmista ele tá aqui falando daquilo que ele conhece, dos patriarcas, né? Ele está falando aqui daquilo que ele conhece, mas nós sabemos hoje que a terra é o quê? É uma vida em abundância, como está lá no João 10:10, vida em abundância, né? Essa é a nossa recompensa que vem de Deus, né? Esse é o nosso, né? Esse é o nosso pagamento. Pois ainda um pouco e o ímpio não, pois ainda pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra. Mais uma vez ele fala sobre a terra. E se deleitarão na abundância de paz, O justo, ele passa por muitas dificuldades, mas ele tem paz, ele dorme, ele deita em paz, se acorda em paz, porque ele não tem do que se envergonhar, ele não tem daquilo que se arrepender. Ele vai se arrepender de fazer o bem, porque onde o justo anda é fazendo o bem. Mas o homem mau, ele não tem paz, porque eles são perseguidos até ser destruído, como ele faz, como ele pratica. Eles vão ser vítima do seu próprio veneno, vão ser vítima da sua própria arma, da sua própria astúcia, né? Do seu próprio ódio, do seu próprio veneno, vão se envenenar. Aquele que odeia, aquele que não perdoa, é como se ele estivesse envenenando cada dia, morrendo aos poucos. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se ira dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Olha aí, o dia, porque todos têm um final aqui. O justo tem o seu fim, o injusto, todos têm seu limite aqui na terra, todos sairão desta terra. Os ímpios puxarão, os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre necessitado, para matarem os de reta conduta. O de reta conduta, o injusto, faz mal,
pratica o mal. O mal, o injusto, ele não vai praticar a injustiça com outro injusto. Ele pratica com aquele que não tem maldade, que olha, não tem maldade, é uma presa fácil, porque ele não tem maldade, ele não julga, ele não paga com a mesma moeda, né? Porém, a sua espada lhe entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo, olha, vale mais um pouco do que tem o justo, do que a riqueza de muitos ímpios. Olha aí, meu avô dizia, mais vale o pouco com Deus é muito do que o muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, meu avô sempre dizia. O salmista diz, vale mais um pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois os braços do ímpio se quebrarão, mas o Senhor sustenta o justo. Olha aí, o Senhor sustenta o justo, aquele que faz caridade, aquele que é bondoso, aquele que não julga, aquele que não paga na mesma moeda, aquele que ama, aquele que perdoa. O Senhor conhece os dias do reto. O Senhor conhece os dias do reto, e a sua herança permanecerá para sempre, eterno. O Evangelho da Graça Eterna, nós pregamos isso, que a salvação, o presente que Deus nos deu é eterno, tudo que foi feito na cruz é eterno. O justo reinarão eternamente, viverão eternamente. Os injustos, os maus, não serão lembrados, serão esquecidos, né? Não serão envergonhados nos dias maus. Os justos não serão envergonhados nos dias maus. Para cada dia de vergonha, o Senhor tem o Senhor tem dupla honra. O Senhor é o advogado dos advogados, né? Não serão envergonhados no dia maus, no dia de fome, se fartarão. Olha, no dia da necessidade, ele encontrará refúgio, refrigério, suprimento, mas o ímpio perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga. O ímpio, ele toma emprestado e não paga. O interesse dele já é esse, defraudar, enganar. O ímpio, ele toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Ele dá. Ele dá sem querer recompensa. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. Aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos, a caminhada de um homem bom é confirmado pelo Senhor, é abençoado pelo Senhor. Deleita-se no caminho, deleita-se no caminho, deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado. Ainda que o justo caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com as suas mãos. Deus está sempre sustentando, está sempre guiando. Fui moço, olha o salmista aqui diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar um pão. Você não vê o justo tomar, você não vê o justo roubar, mas eles não são desamparados, porque o próprio Deus se responsabiliza em cuidar dos seus filhos. Aí ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Em outras traduções, a sua descendência. Compadece sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. A semente do justo é abençoada, os filhos do justo é abençoado, a família do justo, tudo que o homem bom faz é abençoado, porque ele não faz com interesse. Tudo que ele faz é consequência.
Ele faz por amor, ele tem um dom. As consequências vem o quê? A recompensa. Ele faz com amor, com carinho, vem a recompensa. Mas o injusto, o homem mau, ele faz tudo querendo lucro. Ele faz tudo querendo lucro, querendo vantagem. O homem bom, o homem justo, ele não vai querendo vantagem. As consequências vêm. Ele vai usufruir do suor do rosto dele. Mas isso é consequência, não é que ele visa lucro, não é que ele visa enriquecimento, né? Olha aí. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem. E terás morada para sempre. Terás morada para sempre ao lado do Pai. O Filho tem morada para sempre ao lado do Pai. 28. Porque o Senhor ama o justo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a semente dos ímpios serão desarraigada. Desaparecerão. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, está em sua mente, está gravada. Ele não precisa alguém dizer. Ele sabe que está nessa terra para fazer o bem, para amar, para perdoar. A lei do seu Deus está em seu coração, e seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo, afronta, tenta destruir, procura matá-lo. O ímpio, o homem mau, tenta matar o homem bom. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdar a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados, destruídos, desaparecerão. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurarei-o, mas não se pode contar. Serão aniquilados, serão destruídos, serão esquecidos. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Olha aí, o fim dessas pessoas traz a paz, né? A pessoa tem paz quando não se encontra com uma pessoa dessa. Quanto aos transgressores, nota o homem sincero. Deixa eu ler o 37 de novo. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Tudo aquilo que ele tem será destruído, porque foi conseguido com sangue, foi conseguido errado, fraudulosamente, mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará do ímpio e os salvará, porquanto confia nele, porquanto o justo, o homem sensato, confia no Senhor. Não confia nas suas mãos, não confia na força, ele confia no Senhor, ele espera no Senhor, ele descansa
no Senhor. Então, amados, a gente vê o salmista falando aí do ímpio, da recompensa do ímpio. E aquela pessoa justa, aquela pessoa bondosa, tudo que vem para a mão dessa pessoa vem de Deus. Quem se responsabiliza pelos filhos é o próprio pai. Então, é o pai que tira, é o pai que leva, né, para descansar eternamente. Todos nós temos 1,60, todos nós temos uma missão aqui. Uns vivem 60, outros 70, outros 30, outros 20, outros 100, outros 80. Todos nós temos, né? E a gente vê que o justo, o homem bom, ele é levado antes. Por quê? Conclusão minha, meu relato, não sou dono da verdade, mas conclusão do meu raciocínio. Eu acho que essas pessoas, elas não vieram para ficar aqui. Elas vieram aqui para ter sua missão, fazer o bem, e o próprio Deus leva, porque pertence a Ele. Pertence ao Pai, e Ele leva. Ele leva. Porque aqui não tem lugar para pessoas dessa forma. São filhos eternos do Pai. O Pai tem prazer em levar eles antes. Agora, as sementes do mal, aqueles que praticam a iniquidade, ele fica aí. Até se destruir com as suas próprias armas, com as suas próprias astúcias, com as suas próprias artimanhas. Ele mesmo cava a cova, ele mesmo cai nela. Então, amados, pela minha conclusão, são filhos do Pai que ele tem prazer em colher antes, né? Antes na forma de eu dizer, né? Porque ninguém vai antes, né? Na forma de expressão. Ninguém vai antes. Tudo é no dia que ele determinou. Mas foi determinado por Deus. Foi determinado por Deus. Ele tem o controle de tudo. Então, abençoados, continua praticando bem, continua amando, continua perdoando. Não se preocupa com quem faz o mal. Quem faz o mal terá a sua recompensa. Né? Quem planta espinho terá o fruto do espinho. Quem planta fruta terá o bem do seu fruto, terá o bem do, né? Você planta maçã, você planta laranja, você vai colher, né? Então deixa que o próprio Deus, o próprio Pai eterno, soberano, Deus forte, Pai da eternidade, ele se responsabiliza dos seus filhos, né? Ele se responsabiliza, ele cuida, né? Tudo está no controle do Pai, não existe um dominador. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Então, por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Acontece com todos, né, irmãos? Mas só que as pessoas boas, ela não julga. Ela dá a mão, né? Uma vez eu estava falando com a irmã que ela disse que acolheu uma pessoa na residência dela. Eu vou só resumir, não vou. E essa pessoa fez muito mal a ela, roubou e um monte de coisa, né? Mas ela disse que aquilo ali não ia fazer ela desistir de confiar nas pessoas. E nós não podemos desistir de confiar. Não é porque um ou outro fez errado, a gente vai deixar. Não, aquele que é filho, ele sempre vai confiar. Por isso que muitas vezes a gente sofre mais, porque a gente sempre está confiando. Já o ímpio, não. O homem mau, não. Ele não confia em ninguém. Ele entra, ele faz a cama, e ali ele prepara o bote e tudo. Ali já é tudo maquinado, tudo calculado. E o homem bom, os filhos de Deus, ele não tem essa maldade, não tem, né? Ele não tem essa maldade. Por isso que sofre mais. Porque não tem maldade, os olhos não vê maldade, não olha aparência, não olha a cor, não olha se é rico, se é pobre, não olha, ele confia geral. O próprio Jesus, por que o próprio Jesus Nazareno sofreu tanto aqui na terra? Porque ele mesmo 100% homem, 100% Deus, mas ele andava com prostituta, mas ele não fazia o que elas faziam, andava com ladrão, mas ele não roubava.
O intuito dele é de chegar ali e trazer a paz, trazer o amor, o perdão. Mas ele sofria. Ele nunca pagou mal com mal. Ele saía de cidade, estava numa cidade, os judeus ali, os escribas, os fariseus queriam lhe apedrejar, ele saía daquela cidade, né? Então ele sofreu muito. Jesus Nazareno sofreu muito. A Bíblia não relata tudo, porque jamais teria livro que relatasse todos os feitos que Jesus fez e toda essa afronta que ele sofreu, né? Então, o homem justo, o homem bom, a mulher bom, quando eu falo homem e mulher, sofre mais. Mas nada disso intimida eles de fazer o bem, de confiar. Quando a gente deixar de confiar no ser humano, olha, a gente perdeu o sentido da vida. A gente sempre vai confiar. Eu acredito na transformação do ser humano. Eu acredito na transformação do ser humano. Mas só se transforma aquele que realmente é filho. Aquele que não é filho não vai passar. Aquele que não tem o DNA, ele não vai ter nunca, né? Deixa eu orar, vamos orar. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, soberano, Deus tremendo. Te agradecemos pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Pai, nós sabemos, nós temos o entendimento que os teus filhos, os filhos que o Senhor comprou antes, escolheu antes da fundação do mundo e comprou lá na cruz, eles nunca mudarão de comportamento, porque eles têm teu DNA, eles têm a tua mente. Eles podem até cair, porque estão ainda nesse corpo, mas eles não ficarão prostrados, eles se levantarão. Pai querido, Pai santo, que essas pessoas boas continuem cumprindo o seu chamado aqui na terra. Pai, neste momento, eu te peço que aonde abundou o medo, a traição, a frustração, humilhação, vergonha, enfermidade, tristeza, que superabunde a tua graça, que superabunde a tua alegria, a tua cura. Pai querido, Pai santo, eu te louvo e te exalto, desde agora e para todo sempre, crendo, confiando que a tua obra está feita, está consumada, e é por isso que nós sabemos, Pai, que o Senhor vive. É por isso que nós cremos, é por isso que nós acreditamos, é por isso que nós sempre nos levantamos a cabeça quando alguma coisa de mal acontece. A gente sabe que tudo coopera para o bem-estar dos teus filhos, daqueles que te amam, daqueles que têm o teu DNA, daqueles que têm a tua mente. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna. Amém, abençoados. Que a graça eterna, paz eterna, seja abundante na tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.